A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Débora e a gente vai começar a ter nossa escola dominical aqui pela internet, porque a gente tá morrendo de saudade de vocês, mas infelizmente, que nem a gente sabe, as crianças por enquanto não estão podendo ir para a igreja, tá bom? Então chama aí todos os nossos coleguinhas da escola dominical, que a gente vai ter hoje a nossa primeira aula, amém? Então a primeira aula de hoje, eu acho que algumas crianças já sabem. O nosso versículo do dia vai ser: se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Amém? Então repete aí na sua casa, eu quero ver que criança vai conseguir decorar esse versículo aqui. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Então, crianças, a nossa história hoje aconteceu lá no livro de Gênesis, e a nossa historinha vai falar de um personagem que se chama Noé. Alguém já ouviu falar nesse personagem? Então vamos aprender agora, tá bom? Crianças, vou pegar aqui o nosso personagem Noé. Será que é esse aqui? Gente, cadê o Noé? Aqui. Ó, crianças, o nosso personagem de hoje é o Noé. Tá vendo? Noé, ele viveu lá depois de Adão. Era mais ou menos naquela época lá. E Noé tinha a mulher dele. Noé, a mulher dele, e ele tinha também 3 filhos homens e as mulheres desses filhos dele, que eles eram casados, ó. Então esse aqui era o Sem e a mulher dele, Cã e a mulher dele, e Jafé. Então quais que eram os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Tá bom, crianças? Bora ver quem vai saber depois. Sem, Cã, Jafé e Noé. Eles e as mulheres deles. E aí, crianças, sabe o que acontecia nesse tempo? As pessoas daquela época, elas estavam muito más. As pessoas, elas não obedeciam a Deus. Elas não estavam nem aí para o que Deus mandava elas fazerem. As pessoas, elas mentiam. As pessoas, elas roubavam. Elas matavam. E Deus estava muito, muito triste com aquelas pessoas, porque elas eram muito más crianças. E Deus, Ele quer que a gente obedeça a Ele quer que a gente adore a Deus. E essas pessoas não estavam nem aí. Essas pessoas só faziam o que não agradava a Deus naquela época. E aí Deus falou: tô tão triste com essas pessoas, mas tão triste, porque eu não criei as pessoas para elas serem desse jeito, para elas serem más desse jeito. E aí sabe o que Deus fez, crianças? Deus notou que naquela época, Noé e a família dele obedeciam a Deus. Noé e a família dele obedeciam a Deus. Então Deus falou para Noé: Noé, fala para essas pessoas que elas estão sendo más e que eu vou destruir o mundo se elas não se arrependerem. E aí, oh meu Deus. E aí Deus falou isso para Noé. E aí Deus falou assim: Noé, você vai construir uma arca, um barco. A arca era um barco bem grande, tá, crianças? Deus falou: Noé, constrói uma arca, mas você constrói uma arca bem grande, porque eu vou acabar com esse mundo. Essas pessoas são muito más, essas pessoas não me obedecem. Então eu vou acabar com o mundo e só vou salvar você, toda a sua família e também os animais. Então quem que era a família de Noé, pra gente lembrar? Sem, Cã e Jafé. Eles e as mulheres deles, tá bom? Ó, essa era a família de Noé e também o próprio Noé e a mulher dele. E aí Deus falou pra ele assim: Noé, avisa para as pessoas que eu vou acabar com o mundo, que eu vou destruir tudo se elas não se arrependerem dos pecados dela. E avisa para elas que eu vou fazer isso com uma chuva muito forte que vai inundar tudo. E aí Noé, ele começou a falar para essas pessoas o que Deus tinha mandado, porque Noé era muito obediente. E aí vocês sabem o que as pessoas fizeram quando Noé falou com elas? Elas não acreditaram. Aquelas pessoas, elas eram tão más, elas tinham um coração tão duro, que elas não acreditaram no que Noé disse, crianças. Sabe por que elas não acreditavam? Porque naquela época ainda não tinha chovido. Naquela época as pessoas nunca tinham visto uma chuva na vida. Naquela época não chovia, então como é que elas iriam acreditar no que Deus tinha falado se nunca tinha chovido? Né? Então elas não acreditaram. E mesmo assim, Noé começou a construir a arca.
E Deus tinha mandado Noé fazer de um jeito bem específico. Deus deu todos os detalhes de como ele queria que aquela arca fosse feita, para que dentro dela pudesse caber todos os animais do mundo, tá bom? E aí Noé ele começou a construir, crianças, né? Ela começou a construir. E do lado de Noé, sabe o que as pessoas estavam fazendo dele? As pessoas estavam caçoando de Noé, as pessoas estavam rindo de Noé, porque ele estava construindo a arca. E Noé começou a construir, crianças. E sabe quanto tempo ele demorou para construir a arca? Oh, Jesus amado, cadê a outra? Noé demorou para construir a arca 120 anos. E durante esses 120 anos ele falava para aquelas pessoas que Deus iria destruir o mundo se elas não se arrependessem do que elas estavam fazendo. E Noé ia construindo a arca. Era uma arca muito grande, crianças, por isso que ele demorou tanto tempo para construir ela. E ele contou o que Deus falou para ele, para toda a família dele, contou para todo mundo, para que eles ajudassem ele nessa missão de construir a arca. Tá bom? E aí o tempo foi passando, e sabe o que aconteceu? Foi isso que aconteceu, crianças. Noé criou a arca e olha como a arca ficou grande. Deus mandou ele fazer a arca do jeito certinho para que pudessem caber todos os animais dentro dela e também a família de Noé. E quando Noé acabou a arca, Deus falou para ele assim: Noé, entra você e a sua família na arca e eu vou mandar também que todos os animais do mundo entrem nessa arca de 2 em 2. Então, por exemplo, entrou um cachorrinho e uma cachorrinha, um casal, entendeu? Entrou um cachorrinho e uma cachorrinha, entrou um coelhinho e uma coelhinha. Então, Deus mandou um casal de cada animal para que entrasse dentro da arca. Por que ele fez isso? Porque ele iria destruir o mundo. Mas ele não queria que todos os animais morressem, ele não queria destruir a humanidade. Por isso que ele criou a arca. Todo mundo que ficasse dentro da arca seria salvo da chuva, entendeu? É do mesmo jeito que acontece hoje. A gente tá ficando em casa nessa quarentena, a gente tá ficando em casa por conta do coronavírus, mas por que a gente tá ficando em casa, crianças? Eu sei que a gente tem saudade dos nossos amigos, dos nossos colegas, da nossa família, da igreja, né? Mas tudo tem um propósito. Nesse momento, Deus manda que a gente fique em casa, para que a gente se proteja desse mal. Então obedece a mamãe, obedece o papai e fica bem quietinha aí em casa, que eu creio em Deus que logo tudo vai passar, tá bom? E aí Deus mandou os animais entrarem na arca. E vocês sabem como é que aconteceu? Então a tia vai mostrar agora pra vocês. E pingue, 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 a chuva vai cair. E pingue, 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 a terra inunda. E pingue, 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 a chuva vai cair. E quem obedecer não vai se afogar. Pra onde é que vai toda essa bicharada? Nessa fila organizada alguém perguntou. Dona Girafa respondeu tudo orgulhosa: estamos obedecendo a ordem do Senhor. O jacaré vindo todo desajeitado, o pavão todo arrumado, esbanjando cor. Dona Coruja falando com a tartaruga: por favor, não me empurre, todos nós vamos entrar. E o macaco pulando de galho em galho era o mais engraçado daquele lugar. E pingue, 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 pingue. Vocês viram como é que aconteceu? Deus mandou para que todos os animais, todas as duplas de cada espécie de animais entrassem dentro da arca. E depois que todos os animais entraram e a família de Noé entrou, o que Deus fez? Ele fechou a arca e trancou, porque a partir daí Deus iria mandar a chuva que ia destruir a terra. E foi assim que aconteceu, crianças. Durante 40 dias, choveu sem parar. Não parava de chover nem de dia, nem de noite. Choveu tanto, mais tanto, que até as montanhas mais altas que tinham na terra, elas foram cobertas pela água da chuva. E aí o que isso fez que acontecesse? Isso fez com que todas as pessoas más que viviam na terra naquela época morressem, porque elas não obedeceram a Deus, elas não acreditaram, elas eram muito más, tá, crianças? E aí elas morreram. Depois desses 40 dias de chuva sem parar, a terra ficou tão cheia de água, crianças, que ela ficou debaixo da água, sabe por quanto tempo? Durante 150 dias, toda a terra ainda estava cheia debaixo da água. A única coisa que não ficou debaixo da água foi o quê? Foi a Arca de Noé. A Arca de Noé ela conseguiu ficar ali em cima da água e por conta disso todo mundo que estava dentro da arca foi protegido, tá bom? E aí depois que isso aconteceu, crianças, Noé queria saber
se ele já podia sair da arca, se já era seguro ele sair da arca com a família dele e com os animais. E aí sabe o que Noé fez? Ó, dá pra ver, crianças? Noé, ele mandou uma pomba. Ele mandou pra que essa pomba, ele abriu uma janela, tá vendo? E aí a pomba saiu pela janela lá de cima, e aí a pomba ficou rodeando em cima da água, e ela voltou pra arca. Então, quando a pomba voltou pra arca, Noé entendeu que a terra toda ainda estava debaixo da água. E aí Noé, ele mandou um corvo. Olha só esse corvo, crianças. Ui, tá dando pra ver? Noé mandou um corvo também. E aí o corvo fez a mesma coisa. O corvo ficou indo, passando pela água. Então, o corvo também voltou pra arca, porque não tinha lugar pra ele parar. E aí, crianças, como os dois pássaros voltaram pra arca, Noé entendeu que o mundo ainda estava cheio de água, não tinha lugar para os passarinhos pararem, né? Não tinha uma árvore para eles ficarem em cima. Então Noé ele esperou 7 dias, e aí ele foi lá e mandou de novo uma pomba para fora da arca. Abriu a janelinha ali, ó, que a tia abriu a janela e mandou o pombo de novo, ó, para fora da arca. Só que dessa vez, a pomba voltou para a arca, olha só, crianças. Deixa a tia tentar pegar aqui, ó, não vai dar. Mas ela voltou para a arca com uma folha de oliveira na mão. Então, o que isso queria dizer? Que finalmente a terra estava secando. Então, finalmente, daqui a pouquinho eles poderiam sair da arca. Depois de tanto tempo lá dentro, tanto tempo com saudade, né, de pisar no chão, de sair da arca, eles finalmente poderiam sair da arca. E aí, quando Noé viu que a pomba voltou com uma folha de oliveira, ele esperou mais 7 dias. E aí, depois desses 7 dias, ele mandou de novo a pomba para fora da arca. Só que dessa vez, a pomba não voltou. Então, o que Noé entendeu? Que como a pomba não tinha voltado, é porque ela tinha achado um lugar para ela ficar fora da arca. Então, finalmente, crianças, aquela água toda já tinha descido, e finalmente eles poderiam sair da arca. Então, crianças, quando Noé viu que a pomba não voltou para a arca, Deus mandou para que Noé, o Sem, o Cã e o Jafé, que eram os filhos de Noé, mais as mulheres dele, Deus mandou que eles saíssem da arca. Deus deixou que eles pudessem sair da arca junto com todos os animais que estavam lá dentro. E aí Noé saiu da arca, e aí Deus falou assim para Noé: Noé, eu vou te fazer uma promessa, tá? Deus falou, vou fazer uma promessa, vou fazer uma aliança com você e com a sua família. Com você e com a sua família. Deus falou assim: eu sei que o homem é mau, mas eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou mandar tanta chuva sobre a terra que vai matar de novo tanta gente. Então essa promessa que Deus fez, tá, crianças? Que Deus nunca mais iria fazer isso com a gente. Então sabe qual foi o sinal dessa aliança que Deus deu pra gente? Olha só. Ai, meu Deus. Deus mandou o arco-íris. O arco-íris é o sinal da aliança, o sinal da promessa que Deus fez pra gente. Essa promessa de que Deus vai estar sempre ali guardando a gente. Então, ó, criança, sempre que chover, depois da chuva, olha pro céu. Provavelmente, né, às vezes vai aparecer exatamente o arco-íris lá no céu. Que é Deus lembrando pra gente dessa promessa que Ele fez pra gente de que nunca mais um dilúvio iria acontecer sobre a terra. Tá bom? Foi essa a história de hoje, crianças. Então agora eu quero fazer um desafio com vocês, tá bom? E do que vocês vão precisar pro desafio que a tia Débora vai passar. Vocês vão precisar de uma folha. E vocês vão precisar... Quem tiver impressora, vai imprimir esses bichinhos aqui que a tia Débora vai mandar no WhatsApp. E vou deixar aqui também na descrição do YouTube, tá bom? Aí vai imprimir todos esses bichinhos aqui. A criança que não tiver impressora, vai desenhar uns bichinhos no papel, tá bom? Não tem problema, não tem impressora. E se o papai e a mamãe estiverem pra igreja, é só pedir pra tia Débora que no próximo curso também eu posso trazer pra vocês esses desenhos dos bichinhos. O que você vai precisar, criança? Você vai recortar os seus bichinhos favoritos, tá vendo? Eu vou cortar aqui o ursinho, eu vou cortar aqui a ovelhinha, eu vou cortar aqui os meus favoritos e já eu volto. Oi, crianças, eu voltei. Já cortei aqui o rostinho de todos os bichinhos que eu quero. As crianças que não tiverem impressora, você vai desenhar os seus bichinhos favoritos. Ó, eu fiz aqui um panda, eu fiz aqui um ursinho. Então agora a gente vai pegar o nosso papel e deixar ele em pé assim, tá vendo? E vai dobrar o papel ao meio. Tá vendo? Já dobrou aqui ao meio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, o papel que é ao meio e a parte que abre tá pra baixo. Então eu vou pegar essa parte aqui de cima e vou levar pro meio. Eu vou dobrar pro meio e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, desse jeito. Ó, ficou desse jeito. Agora, criança, tá vendo essas partes aqui que são abertas por baixo? Não tá abertas por baixo? Você vai pegar e vai dobrar aqui pro meio, tá vendo?
Ó, esse papel serviu pra cá e esse aqui serviu pra fora também. Tá desse jeito. Agora você vai pegar essas bolinhas soltas aqui, ó, e vai jogar pra dentro. Vou dobrar aqui pra dentro. Pra dentro. Aí, criança, consegui. Tá vendo? Vai ficar dobradinho desse jeito. Agora, o que a gente vai fazer? Você vai virar o papel assim, tá vendo? E vai abrir ele, ó. Abrir, tá vendo? E agora eu vou amassar. Entendeu? Depois que a gente amassar assim, desse jeito, a gente vai de novo pegar as bordinhas, ó, e vai dobrar pro meio. Peguei aqui, dobrei pro meio, peguei aqui, dobrei pro meio. Ó, aí vai ficar desse jeito. Agora de novo a gente vai pegar, vai abrir e vai amassar de novo. Bom, aí agora que essa é a parte mais legal. Pega a bordinha aqui. Tcharam! Nosso barquinho tá pronto. Ó. Tá vendo? Então esse é o desafio que eu dou pra todas as crianças que estão em casa agora. Com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o irmão. Meu desafio é que vocês façam esse barco e colhem o rosto dos bichinhos aqui no barquinho. A tia vai colar e já volta. Voltei, crianças, ó, eu colei aqui meu bichinho. Então agora qual que é a parte legal? Esse desafio, tá bom? Todas as crianças que aceitarem o desafio, é só mandar lá no grupo da Alcadeb, ou então mandar direto pro número da tia Débora, tá bom? É só pedir pros papais, que provavelmente eles têm. Então, ó, qual que é o legal desse barquinho? Você pode brincar com ele na água, é só encher aí o tanque, ó, e começar a brincadeira. Daqui a pouco eu vou ali no tanque e mostro pra vocês, tá bom? Mas é isso, crianças. Só lembrando de novo, ó, o nosso versículo do dia é: se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem, que tá no livro de Jeremias, capítulo 42, versículo 6. Tá bom? Queria dizer que eu tô com muita saudade de vocês, que quando tudo voltar, eu vou botar em vocês beijinhos, tá bom? A partir de agora a gente vai começar a ter aula online. Tia Débora ainda tá aprendendo, mas eu vou tentar gravar as aulas online sempre. Então, se você gostou, deixa aqui o like, tá bom? Faz o desafio pra tia Débora, que eu quero ver quem realmente aprendeu essa história de verdade, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.